Muito bem, então vamos começar a nossa aula, nonos anos, ensino fundamental. O objeto de aprendizagem é compreender as situações e os fatos a fim de diferenciar as características e aspectos da internacionalização, da mundialização e da globalização. E a habilidade a ser desenvolvida é a EF09-GE05, analisar fatos e situações para compreender a integração mundial econômica, política e cultural, comparando as diferentes interpretações, globalização e mundialização. Então, esse é o nosso tema, diferenciar internalização, mundialização e globalização, certo? Então, por aqui que nós vamos navegar um pouquinho e quero que vocês prestem bem atenção nesta aula, porque as perguntas que vocês responderão na atividade que eu vou passar posteriormente, todas as respostas estão aqui nesta apresentação. Então, se for o caso, anote. Como é um vídeo, você pode parar, você pode anotar, você pode baixar no seu celular, no seu computador. Você pode ir lá no meu canal do YouTube, aproveita, dá um like, se inscreve no canal, que isso me ajuda para poder postar mais coisa lá e para ficar mais fácil para você achar o meu canal também. Então você tem várias oportunidades aí, vários canais para você fazer as atividades e assistir o vídeo quantas vezes quiser, tá bom? Por isso que eu achei interessante fazer por este canal aqui. Mas muito bem, vamos lá então. Eu quero começar com algumas imagens. Eu separei algumas imagens para analisar com vocês aqui, tá bom? E esta imagem deste slide, o que é que você repara aí? É um mapa, certo? É uma representação geográfica do mundo, é o mapa mundi, o famoso mapa mundi. O que você percebe aí é que tem vários pontos brancos interligados entre si. Ou seja, isso nos mostra um mundo interligado. Isso nos mostra um mundo conectado. É assim, hoje em dia, qualquer lugar do mundo você consegue uma conexão. Então, o mundo hoje está conectado, interligado, e isso é proporcionado pela globalização, pelo fenômeno da globalização, que eu vou explicar mais adiante. Então, esse primeiro slide, essa primeira figura aqui, eu quero que você verifique bem que é a figura que representa um mundo conectado, que representa um mundo onde as conexões são feitas. Essa outra figura também tem a ver com a globalização. Você também encontra aí agora um mapa, mas em formato de um globo e ao lado aí cercado por cidades de todos os lados, né? Esse slide, esta imagem mostra um mundo interligado, um mundo onde é possível hoje fazer viagens mais facilmente, onde é possível você tirar passaportes de determinados países, dependendo da sua origem, por exemplo. Se você é neto, filho, bisneto de português, de espanhol, de italiano, você pode, por exemplo, conseguir o passaporte europeu. Você pode entrar com um processo de facilitação de entrada nesses países. Você pode entrar num processo de nacionalidade desses países. Você pode se tornar uma pessoa que tem a nacionalidade brasileira, mas também a portuguesa, a italiana, a espanhola. Isso se você for neto, descendente, ou bisneto, até bisneto, eu acredito que alcança esse benefício
da cidadania europeia. Então hoje isso mostra que o mundo está interligado desta forma. É possível fazer viagens, é possível pleitear uma cidadania, é possível um turismo global, conhecer diversas partes do mundo, é possível negócios globais, nós vamos ver blocos econômicos e tantas outras disponibilidades, facilidades que a globalização proporcionou, certo? Então, mais uma outra imagem aqui para a gente analisar o seguinte. Aqui é uma imagem que tem também um globo representando o mapa mundi, e você tem aí diversos equipamentos, né? Você tem um notebook, você tem um smartphone, você tem um tablet, você tem diversos símbolos aí de ideias, de dinheiro, de economia, né? De relatórios de pessoas fazendo diversos tipos de ligação, se comunicando, de pesquisa. Então isso mostra que nós temos uma tecnologia da globalização, ou uma tecnologia globalizada, onde é possível fazer conexões na internet, pessoas conectadas no mundo todo, né? Hoje você conversa, se a pessoa tiver um smartphone com um plano de telefonia razoável, ela consegue hoje em qualquer lugar do mundo se comunicar com as pessoas. Então esse slide, essa figura, ela mostra uma tecnologia globalizada, conexões, internet, pessoas conectadas no mundo todo, certo? Uma outra imagem que eu quero também apresentar para vocês e falar alguma coisa é exatamente o que mostra aí nesse slide. É a economia globalizada. Note que você tem aí diversas empresas, né? Coca-Cola, Gillette, Samsung, Nokia, HP, BMW, várias empresas. O que quer dizer isso então? O que significa essa economia globalizada? Muito simples. Essas empresas que você vê aí, elas são chamadas empresas transnacionais, ou seja, que vão para além das suas nações, ou multinacionais, que podem estar em diversas nações. Note que você vê aí na figura o nome dessas empresas espalhadas no mundo, né? Você tem aí o desenho do mapa mundo, né? Você tem o desenho do mapa mundi, onde você vê essas empresas espalhadas por diversos lugares do mundo, né? São as chamadas empresas multinacionais ou empresas transnacionais, estão espalhadas aí no mundo, né? Gerando emprego, é bem verdade. E aí mais à frente também eu quero falar para vocês sobre os aspectos positivos e negativos da globalização, e esse slide ele mostra exatamente isso, né? Nós podemos observar aqui, e eu quero comentar com vocês aqui, nesse slide que mostra as empresas multinacionais, que a instalação destas empresas nos países, ela traz ao mesmo tempo pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade de emprego para diversas pessoas. Então, essas empresas, uma vez instaladas aqui nos devidos países, ela gera emprego e também oportunidade de pessoas trabalharem e até hoje fazer intercâmbio em outras indústrias da mesma empresa em diversos outros lugares do mundo. É muito comum pessoas que começam a trabalhar aqui no Brasil e depois mudam para os Estados Unidos, para a Europa e até para a China para trabalhar nessas grandes empresas, tá? Então essa empresa gera, essas
nacionais, essas empresas transnacionais, elas geram oportunidade de emprego, esse é um ponto positivo e de crescimento para os habitantes daquela nação, daquele país. O ponto negativo é que todas essas empresas, como elas são transnacionais, o dinheiro que ela lucra, que ela arrecada, parte desse dinheiro não fica no país onde ela está instalada, mas esse dinheiro é remetido para a matriz, o país de origem. E isso acaba gerando um certo, não diria prejuízo, mas é uma economia que você acaba trabalhando para enriquecer um outro país. Então aqui, por exemplo, as empresas aqui, elas, claro que elas pagam seus impostos, elas têm disponibilidade de oferecer diversas vantagens para o país em si, mas a maior parte do dinheiro que ela arrecada, esse dinheiro vai para fora do país onde ela está instalada, vai para o país de origem onde está a matriz. Eu explico melhor. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a indústria automobilística. Então nós temos algumas empresas multinacionais aqui. Primeiro, você acha que tem algum carro brasileiro? Não, já vou avisando, não tem. Por quê? Porque as empresas montadoras aqui, elas são todas transnacionais ou são todas multinacionais. Então, a Fiat é italiana, a Volkswagen e a BMW e a Mercedes-Benz são alemãs, a Ford, a GM, a Chrysler são norte-americanas, enfim, a HP é norte-americana, a Nokia é japonesa, a Samsung é japonesa, o Google é americana. Então essas empresas que se instalam aqui, a Coca-Cola, que tem fábrica aqui no Brasil, acho que é norte-americana também. Essas empresas que se instalam aqui, elas proporcionam de fato uma boa oportunidade de emprego. Aconselho você, se pensa em entrar numa indústria transnacional, vá fundo, porque geralmente são as empresas que pagam melhor. E não só no ramo automotivo. Se você olhar para a linha branca, que é a linha de produção de geladeiras, fogões e micro-ondas, você olha também as principais marcas, elas não são empresas nacionais, são empresas multinacionais, transnacionais. A Whirlpool, ela detém a marca da Consul e da Brastemp, é a mesma marca, inclusive. Você comprar Consul ou Brastemp, você está comprando da mesma empresa, só muda o nome, tá? Que é um grupo chamado Whirlpool. E você tem a Electrolux, tá? Que são empresas multinacionais, tá? A Whirlpool é norte-americana, a Electrolux eu não me lembro agora, mas são empresas multinacionais, tá? Assim como a MAB também era multinacional, enfim, a Continental também é multinacional. Então essas empresas, elas são um exemplo dos pontos positivos e dos pontos negativos que a globalização apresenta, né? Então, se por um lado ela tem essas vantagens de apresentar essa vantagem de abrir oportunidade de emprego, por outro lado, o país onde ela está instalada não lucra tanto assim como o país de origem, que recebe a maior parte do dinheiro, tá? Isso muda de país para país, de economia para economia. E se você olhar aqui, empresa realmente 100% brasileira, existem poucas, né? Vocês devem ter estudado isso lá no 6º ano, mas existem os níveis de indústria, né? Então você tem a indústria primária, você tem a indústria secundária, você tem a indústria terciária. Então você tem a indústria de extração de matéria-prima, que isso é forte no Brasil. E aí você tem a indústria de produção de bens,
que é o secundário, e você tem a terciária, que é o serviço. Então, a maioria das indústrias do Brasil, as indústrias do Brasil, ou as indústrias 100% brasileiras, elas estão atuando na área de serviço, né? Eu presto serviço para uma indústria que é 100% brasileira, e ela trabalha, e ela tem, de um lado, fornecedores, onde ela compra matéria-prima, e aí ela compra da 3M, que é multinacional, e vende para clientes também, que são quase não, todos são 100% transnacionais, tá? Então esse slide mostra o que é então a economia globalizada, as empresas transnacionais ou multinacionais espalhadas no mundo. Esse próximo slide, embora pareça um pouquinho com o slide anterior, mas o slide anterior, o foco foi a economia globalizada. Esse aqui eu quero que vocês entendam sobre os produtos e as marcas globalizadas. Então, que marca que você conhece aí? Conhece essa aí do hambúrguer aí, né? McDonald's, Starbucks, T-Mobile, Shell, Ford, que tem ali, Nescau, que é a Nestlé. Então, Coca-Cola, a famosa Coca-Cola, né? Então, você tem... hoje, além do McDonald's, você tem a Burger King, você tem o Bob's. Todas elas não são indústrias, não são empresas brasileiras. Essas empresas aí, Starbucks, McDonald's, Walmart, que está aqui também, né, no setor de mercado, né, de alimentação, Citibank, que também é um banco estrangeiro. Os bancos também são quase todos estrangeiros, até o Bradesco, que era quase 100% nacional, hoje não é mais. Hoje o que você tem de banco nacional mesmo é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que o atual governo já está querendo também terceirizar para um desses grandes bancos aí. Enfim, essas marcas são produtos globalizados, que você encontra esses produtos em toda parte do mundo. Você vai aí num lugar aí, se tiver um McDonald's, você não morre de fome, né? Se for visitar um país. Mas você vai ter algumas dificuldades quando for para fora do país com relação à alimentação, que eu vou falar mais lá na frente também, tá? Mas o ponto importante aqui que eu quero que você entenda é que esses produtos são produtos globalizados, produtos e marcas globalizados. É o livre comércio. É a facilidade de importação e exportação, são os acordos multilaterais entre países, compra e venda. Isso é proporcionado pela globalização, por esse fenômeno da globalização. Então você veja que são imagens que por si só elas já explicam muita coisa, né? O McDonald's, o Starbucks e algumas outras marcas que vocês veem aí, elas são franquias. O que é isso? Então, tem um franqueador, que é a empresa central, e você pode abrir aí um McDonald's, por exemplo. Você pode abrir um McDonald's em Jandira. Você pode fazer isso aí em Jandira, ou em Barueri, ou em Carapicuíba, que já tem um só, né? Você vai precisar ter aí, no mínimo, uns 500 mil reais a 1 milhão, mais ou menos, que deve estar para comprar essa franquia. Eles te fornecem tudo. Aí você... tem o McDonald's, você tem uma loja do McDonald's, mas você não é dono, você só é um franqueado, né? Você recebe todo o material do franqueador, né? Que você é franqueado, e parte do lucro que você recebe vai para ele, e você fica só com a outra parte do lucro. Isso é as chamadas famosas franquias, tá? Então esse slide especificamente mostra produtos e marcas globalizadas, livre comércio, né? A facilidade de importação, de exportação e os acordos multilaterais entre países, compra e venda, né? Então hoje ficou mais fácil você importar qualquer produto de qualquer país, assim como também exportar qualquer produto para qualquer país. Isso são facilidades, e todos esses slides aí nos mostram
facilidades, algumas vantagens da globalização, ok? Muito bem, vamos em frente. Então, agora eu quero que vocês entendam o tema que vamos ver, né? Então, já a internacionalização, mundialização e a globalização. Parece que são a mesma coisa, mas tem alguns aspectos que as diferenciam. E aí é isso que eu quero que você preste atenção, tá? Então, com certeza aí você já ouviu frases, principalmente aí na mídia, que falam sobre esses termos, sobre essas expressões que nós estamos tratando aqui. O populismo cresceu com a globalização, processo de mundialização, a mundialização do turismo, a crise e a globalização, internacionalização do ensino superior. Todas essas são frases que é comum ouvir e às vezes a gente não sabe, ou melhor, não sabia, porque a partir de hoje, a partir de agora, você vai saber o que são, o que significam essas palavras: mundialização, internacionalização e a globalização, ok? Muito bem. Diante do uso dos termos globalização, mundialização e internacionalização, qual é a diferença entre essas expressões? Qual a característica predominante de cada um deles? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, né? Então, olha só que interessante. Globalização. O termo globalização passou a ser utilizado de forma mais frequente a partir da década de 1960 e desde então não possui uma definição única aceita. De forma geral, globalização pode ser definida como uma maior integração e intensificação entre os países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Dentre suas características figuram a ligação a localidades distantes, impulsionamento do comércio mundial, com movimentação de capital e avanços dos meios de comunicação e de transporte. Então, esse primeiro conceito de globalização, ele mostra de forma geral, né? Então, o que é a globalização? De forma geral, é um termo utilizado que mostra a integração, a intensificação entre países, entre pessoas. É um processo que abrange todos os aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, quando eu falo em globalização, estou falando de um conceito de interligação, de conexão, de integração, de intensificação entre países e pessoas, em todos os seus aspectos, os econômicos, os sociais e os políticos. Então, de forma geral, é o processo geral de intercâmbio, de interligação entre pessoas e países, tá? Já a mundialização é um pouco diferente, vamos ver aqui. O termo é constantemente utilizado como sinônimo de globalização, mas autores como o historiador e cientista político René Desfroux e o sociólogo Renato Ortiz se referem a ele como um processo que envolve a cultura, associado principalmente aos modos de viver e pensar. Sendo assim, para esta aula, o termo mundialização estará relacionado às mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares. Note, então aqui já nesse conceito de mundialização, segundo a opinião do autor, é um processo mais voltado à cultura dos povos, das nações do mundo, do modo de vida,
que cultura nada mais é do que o modo de vida, da alimentação, da vestimenta. Tá? Então, quando fala de mundialização, eu estou falando dessa mistura de culturas, dessa mistura de hábitos. É você se mudar para um determinado país e você se acostumar com os hábitos, com os costumes. É você assimilar os hábitos e costumes de outros lugares. Quando você fizer, se é que ainda você não fez, pode ser que você já tenha feito, né? Então não sei, mas tomara que você já tenha feito. Se não fez, tomara que você faça em breve uma viagem internacional e você vai ver que é uma experiência marcante. Estar em outro país mexe com a sua cabeça, mexe com o seu jeito de ser e é algo que fica marcado pro resto da sua vida. Primeiro, você tem que procurar saber quais são os costumes, a cultura do país onde você vai. As leis são diferentes. Você tem que conhecer as leis. Você vai passar lá, mas eu sou turista. Mesmo sendo turista, você tem que conhecer as leis, né? É muito diferente. Existem leis totalmente diferentes. E existem países que, se você desobedecer a lei, você vai preso e não vai sair de lá tão cedo, porque lá não é igual ao Brasil, que prende hoje e solta amanhã. São países que têm um rigor de leis muito mais exacerbado do que aqui no nosso país. Para que isso mude. Mas você estranha, se você passar 15 dias em um país, fora, em outro país que não seja o Brasil, se você passar 15 dias em um país, você vai sentir as diferenças, né? Você vai ver, dependendo do país, você vai ver roupa diferente, o jeito que a pessoa se veste diferente, você vai ver trânsito diferente, como é que as pessoas se comportam na rua, você vai ver carros diferentes, você vai ver meio de transporte diferente e principalmente você vai ver alimentação diferente. Não vai pensando que você vai sair daqui, vai para um país da Europa ou mesmo na América do Norte. Os países daqui, né, os vizinhos aí, até que a diferença não é tanto. Mas os países da Europa e os países da América do Norte tem uma diferença grande de alimentação. Não vá pensando que você vai lá visitar esse determinado país, você vai comer arroz e feijão todo dia. Não vai ter arroz e feijão, não vai ter feijoada, não vai ter um monte de comida que você come aqui, que essas comidas são de origem brasileira. São comidas nacionais, são comidas daqui, do nosso país. Então vai chegar um momento que você vai ficar com fome, com vontade de querer comer a comida brasileira. Ou você vai assimilar os hábitos e os costumes desse lugar onde você está e vai comer de boa. Vai comer um taco mexicano, né? E é interessante a gente pensar nessa mundialização pelo seguinte: você também já encontra nesses países da Europa, da América do Norte, da América Central, da América do Sul, da Ásia, da Ásia acho que nem tanto, né? Mas na Europa e América do Norte, com certeza você encontra já restaurantes especializados com comida brasileira, que geralmente é mais caro, né? Porque é um restaurante especializado. E aqui você já encontra também aqui comida de outros países, né? Restaurantes que fornecem comidas de outros países. É interessante isso, né? Muito interessante desse conceito de rede, de mistura de povos, né? De mundialização, certo? Então, note que você tem aí na mundialização uma mistura. Então hoje aqui você já encontra também restaurante de comida chinesa, restaurante de comida japonesa, restaurante de comida mexicana. Quer comer um taco, você já consegue. Quer comer uma comida japonesa, um yakisoba que é chinesa, você consegue.
vai comer um sushi, sashimi, você consegue. Isso é mundialização, tá? Então, recapitulando, globalização, um aspecto mais geral, que envolve política, economia e o aspecto social. A mundialização já é uma característica mais específica. Ela tem a ver com as culturas, com a mistura de cultura, com a incorporação das culturas, com a assimilação de hábitos e costumes de outros lugares, ok? E o terceiro conceito que nós estamos tratando é a internacionalização. Corresponde ao aumento das trocas econômicas envolvendo aspectos políticos e culturais que resultam na ampliação das fronteiras nacionais, ou seja, no aumento da extensão geográfica. No Brasil, a aplicação do conceito perpassa por várias áreas e acaba por resultar uma série de relações internacionais, principalmente na atuação de empresas no exterior e nas últimas décadas, envolvendo também setores da educação, tanto do ensino superior como de escolas particulares de ensino fundamental e médio. Então, a internacionalização é um conceito mais voltado aos aspectos das relações econômicas e políticas e até mesmo culturais, rompendo fronteiras. É ir para frente, é ir para além do seu território, né? Então eu vou mostrar mais à frente um exemplo aí que você vai ver de empresa que resolveu internacionalizar-se, ou seja, estender as suas ações. Então são empresas brasileiras, por exemplo, que vão ter filiais em outros países, assim como acontece das transnacionais vir para cá. Hoje também já existem empresas que, como mais na área de serviço Brasil, mas existem empresas que vão montar suas bases lá em outros países também. Então, essas são as principais características de cada uma das expressões que parecem ser idênticas ou as mesmas, mas que têm lá as suas diferenciações. A globalização, o aspecto mais geral de todas de toda a conexão, a ligação entre países e pessoas, a mundialização, que envolve mais a cultura, e a internacionalização, que é um romper de barreiras, de limites, de territórios para a obtenção de lucros econômicos, intercâmbios, como a gente vai ver também. Tá bom, gente? Então é isso aí. Agora acompanha esse slide comigo, que aí ele vai ficar um pouquinho mais claro disso tudo que a gente está conversando aqui, tá? Esse slide aqui, ele é interessante, ele mostra uma situação que eu vou comentar com vocês. Então vocês estão vendo aí que é uma reportagem da revista Exame, que tem a fonte aqui, né? Tem a fonte de quando foi feita essa reportagem, mas vocês observam só pelo desenho que se trata da marca das sandálias havaianas, o famoso chinelinho havaiana que a gente conhece, todo mundo usa aqui, né? Então olha só o texto. São Paulo é um sonho antigo. A Alpargatas espera que suas conhecidas sandálias havaianas estejam cada vez mais presentes no mercado internacional. O plano é que as vendas no exterior cheguem a 40% do total do faturamento até 2020. Esse objetivo se intensificou com a mudança do comando da companhia em julho do ano passado. A JIF, controladora da JBS, vendeu a empresa para Itaú SA, Investimentos Itaú SA. E aí,
administração de bens e vendeu por 3,5 bilhões de reais. É um dinheiro que a gente não sabe nem contar. Recentemente ela inaugurou uma operação na Índia com uma joint venture e em Hong Kong, com a abertura de um escritório. Em março inaugurou a operação própria na Colômbia. Então, esse exemplo aqui da Alpargatas, que é a detentora da marca Havaianas, mostra uma situação clara de internacionalização da empresa, que busca ampliar sua atuação no exterior por meio da abertura de novas lojas, de novos mercados, consumidores, empresa nacional querendo se transformar em internacional. Então esse é um exemplo claro. Vê aí no texto que ela já tem escritório, inaugurou operação na Índia com uma joint venture. Joint venture é uma fusão de empresas, mas é uma fusão. As empresas são separadas com seus lucros, são separadas com seu nome, mas se juntam para ter estratégias de venda, para dividir alguns clientes. Isso é uma joint venture e não dá para explicar aqui nessa aula tudinho que é uma joint venture, mas você vai saber, futuramente você vai saber. E vai pesquisar também se você quiser, né? Mas esse slide aqui mostra o que é o principal aqui para você aprender e qual é o foco aqui, é que mostra um exemplo claro de internacionalização. Uma indústria brasileira, a Havaiana, Alpargatas, que quer se transformar a ser uma indústria internacional, quer ter novos negócios, novo nicho de mercado, novos negócios fora do país. É uma empresa nacional querendo se transformar em uma empresa internacional. Esse é um exemplo de internacionalização. Beleza, gente? E hoje é muito comum. Se você viajar também para fora do país, para outros países aí, você encontra a Havaiana. Você encontra a Havaiana na Europa, você encontra a Havaiana nos Estados Unidos, você encontra a Havaiana em quase todos os lugares do mundo hoje em dia, tá bom, gente? Vamos lá. O próximo slide, ele diz o seguinte. É uma historinha, tá, gente? Mas o fato que não é a história em si, mas preste atenção aí no que diz a história, tá bom? Tudo começou no cemitério. Bilge ainda é muito apaixonado por Teresa. Eles se conheceram no cemitério. É estranho, mas histórias de amor podem acontecer em qualquer lugar quando se está de coração aberto. Ele estava lá porque seu tio, Drevin, faleceu aos 73 anos. Foi Drevin que escolheu o nome de Bilge quando veio da Turquia em 1992 para morar no Brasil e fundar o restaurante da família. Já logo na primeira semana, Bilge presenteou Teresa com uma tulipa, uma planta originária da Ásia, Central, mas que muitos associam imediatamente à Holanda. Na semana seguinte, já sabendo que a namorada adorava doces, presenteou a amada com chocolates da marca Godiva, uma fabricante belga, na loja de produtos importados. Na loja de produtos importados, escolheu uma caixa com 24 unidades de bombons, uma caixa com cajus inteiros cobertos de chocolate. Bilge achou estranho um fabricante de chocolate belga comercializar um produto tipicamente brasileiro, a castanha de caju, tá? Mas logo também considerou que a Bélgica não cultiva cacau. Antes de pagar pela compra, ficou lá na fila imaginando a origem e o destino dos ingredientes das guloseimas que carregava nas mãos. Teresa, que sempre foi generosa,
também presenteou o namorado no primeiro mês de namoro. Comprou uma caixa de charutos cubanos. Apesar de não gostar que ele fumasse ainda mais charuto, considerava o cheiro horrível, mas queria agradá-lo. Afinal, ainda estavam no primeiro mês de namoro e sempre sendo generoso um com o outro. Continuaram trocando presentes e agrados. Teve perfume francês, relógio suíço, vodka russa e até mesmo um rolo de macarrão italiano que Teresa deu a Bilge, pois ele estava ficando especialista em fazer massas. Muito bonitinha a história, mas não é a história em si que eu quero comentar com vocês aqui, tá? O que eu quero comentar é o seguinte: esse texto aí traz uma série de referências de produtos importados. E vocês viram aí, chocolate importado, perfume francês, relógio suíço, vodka russa. Então mostra vários produtos importados. O que é um produto importado? Que não é fabricado aqui no Brasil e que para adquirir esse produto você tem que comprar, importar de outro país, tá? Aí você paga uma série de taxas, um preço estimado, e você paga esse preço e adquire esse produto chamado produto importado. Então o texto traz uma série de referências de produtos importados que podem ser adquiridos no Brasil. Esse fato denota características atribuídas ao processo de globalização, como a integração comercial entre diferentes países e também as relações políticas, já que para produtos estrangeiros serem comercializados legalmente no Brasil, devem respeitar normas e leis do país. Ou seja, então, hoje a globalização, a internacionalização e até mesmo a mundialização proporcionou esse fato de ter facilidade para se importar. Foi o que eu falei no começo do slide, né? Hoje você tem facilidade para importar e para exportar produtos. Essa é uma das vantagens do processo de globalização, tá? Muito bem, vamos em frente. Aí é um texto também, né? Então vamos ver lá. Seria assim: estamos muito felizes e entusiasmados com os resultados obtidos entre 2017 e 2018 por nossos alunos nos exames internacionais de proficiência, o IELTS, International English Language Testing System, e a Cambridge English. Esses exames oportunizam a entrada em universidades internacionais, além de criar oportunidades de emprego tanto no Brasil quanto no exterior. O programa High School da escola ESIM tem sido desde 2009 uma oportunidade para nossos alunos ampliarem o conhecimento de inglês, oportunizando serem aprovados em universidades internacionais, desde o 9º ano do ensino fundamental 2 ao 3º ano do ensino médio. O aluno da ESIM tem acesso ao currículo 75% em inglês, tudo sempre fundamentado em nossos princípios e valores. Antes de você mandar um WhatsApp para mim perguntando onde fica essa escola, já vou dizendo que é uma escola fictícia. Isso é só um texto fictício, uma propaganda fictícia para a gente entender aqui esse processo da globalização. Mas essa propaganda fictícia de uma escola particular tem como atrativo um currículo bilíngue. Esse é um dos diferenciais de instituição de ensino que buscam internacionalização. Embora essa escola seja fictícia, mas tem escolas hoje que proporcionam isso de verdade, tá, gente? É a internacionalização. Outras características da internacionalização voltada ao ensino fundamental e o médio são as propostas de intercâmbio, convênios internacionais e viagens de estudos. Isso já foi muito bem mostrado aí na feira que nós tivemos de eletiva, que acho que vocês participaram, tinha algumas eletivas voltadas a intercâmbio. Então, se você tem interesse,
procure aí uma dessas eletivas, não sei se pode mudar ainda, mas você pode ver algo do tipo aí para poder se inteirar e fazer um intercâmbio desse, tá? Certo, vamos em frente. Um outro texto aqui para a gente analisar. Após a segunda tragédia no Mediterrâneo, em menos de uma semana, o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, fez um apelo à União Europeia por novas ações para lidar com a questão do tráfico de pessoas na região. Na noite do último sábado, um barco com cerca de 700 imigrantes virou ao sul da ilha italiana de Lampedusa, no mar Mediterrâneo. Ainda na última semana, na quarta-feira, 400 imigrantes se afogaram num incidente semelhante, desta vez perto da costa da Líbia. Diante da situação, o premier italiano pediu uma reunião de emergência dos líderes europeus para debater novas ações para resolver a questão e pediu solidariedade das outras nações para combater o tráfico de pessoas, uma praga em nosso continente, segundo o primeiro-ministro da Itália. Então esse slide aí ele mostra que o excerto da reportagem, o pedaço da reportagem, aborda um dos efeitos da globalização, que é a disseminação da criminalidade. No exemplo, relata o tráfico de pessoas. No caso da Europa, por ser um continente com muitos países, não cabe o combate por um único deles. São necessárias ações conjuntas, tá? Então, aqui vale a gente ressaltar aquilo que eu falei lá no início. A globalização tem o lado positivo e tem o lado negativo, tá? Então, o lado positivo nós já vimos bastante. Ela disponibiliza diversas possibilidades da pessoa crescer, se inteirar com outros países, crescer no emprego, numa multinacional e outras tantas. Mas ela tem o lado negativo de também facilitar um pouco a criminalidade, como no caso da Europa aqui, que sabemos aí que são países, vários países interligados, né? E que mostram que cada um tem a sua forma de controle, então às vezes é um tanto quanto difícil poder controlar tudo. Então o foco aqui desse slide é mostrar que a globalização ela traz aspectos positivos e também aspectos negativos. Isso é bom ou é ruim? Não sei, isso é um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que aproveitar os pontos positivos e se afastar dos pontos negativos. É o equilíbrio que a gente busca em todas as áreas da vida, inclusive na nossa vida. E por fim, também um outro slide, vamos ler. Na Coreia do Sul, as bebidas não alcoólicas, consideradas como tradicionais, são os chás, mais de 200 tipos, e bebidas feitas à base de grãos, conhecido como Ekomenmenhu, ou bebidas claras. O país não é produtor de café. A geografia e as condições climáticas não são favoráveis ao cultivo. No entanto, desde 1997, o número de cafeterias tem aumentado e a Coreia do Sul já conta com sua própria rede de franquia, a Café Bené. Essa conjuntura tem sido possível porque o sul-coreano tem apreciado cada vez mais a bebida. Esse slide, o texto mostra a imagem que são utilizados para mostrar como hábitos considerados não tradicionais de uma determinada cultura que acabam por se difundir, caracterizando o processo da mundialização. Então o slide aí ele mostra um exemplo de mundialização. Um país como a Coreia do Sul, que bebidas não alcoólicas são consideradas como tradicionais, o chá, por exemplo, e bebidas feitas à base de grãos, conhecida como as bebidas claras. Mas só que o país não é produtor de café, então ele produz chá, ele produz outros tipos de bebida claras, como são chamadas aí, mas não produz café.
E mesmo por quê? Por que ele não produz café? Porque a geografia do local, as condições climáticas não são favoráveis ao cultivo do café. Mas mesmo assim, desde 1997 isso tem crescido, o aumento, tem aumentado o número de cafeterias. Isso significa que eles têm que importar esse café. Possivelmente importa do Brasil, que é um dos maiores exportadores de café do mundo, né? Acho que se não o maior. Então eles devem exportar café aqui do Brasil, importar, né? No caso aí para eles, nós exportamos para eles. E tem lá as cafeterias. E aí no caso aí, mais específico da imagem, é uma cafeteria da Starbucks, né? E aí o que está escrito aí em coreano nada mais é do que Starbucks, né? Tá vendo aí? Tá escrito aí Starbucks, né? Então, como dizem aí, né? Esse é um café, alguns não gostam, outros gostam. Mas assim como a Starbucks também tem café brasileiro também na Coreia do Sul, você pode encontrar café brasileiro lá, além da Starbucks aí que um monte de gente gosta, né? Certo, turminha? Bom, então pra gente fechar aqui, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, né? Que a conclusão que nós chegamos é que a mundialização, a internacionalização são subdivisões de todo o processo chamado globalização, com aspectos mais específicos como nós vimos, né? Então, a globalização é um processo macro, a globalização é um processo que envolve esses dois mini processos, se é que podemos chamar assim, de mundialização e de internacionalização. O que ocorre é que a globalização é num aspecto geral, abrange um aspecto geral, e a mundialização e a internacionalização, aspectos mais específicos, como nós já vimos aqui, tá bom? Bom, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham aí feito as suas anotações, se não fizeram, façam. Eu quero dizer para vocês que eu vou disponibilizar este material no grupo de WhatsApp da sala, no app da Escola Moacir, no Google Classroom, você pode acessar via CMSP, e também se deixar lá na escola o material, mas aí é atividade, né? Mas não vai ser esse material aqui. Mas e também no meu canal do YouTube você pode assistir por lá. Então assista, dê o seu like, ativa o sininho para quando tiver vídeo novo você receber notificação, e se inscreva no canal, que você me ajuda a deixar mais fácil de visualizar o meu canal no YouTube, tá bom? E aproveite bem, eu vou postar posteriormente as atividades que valem nota e presença. Qualquer coisa vou marcar também nos próximos dias, eu vou marcar as datas corretas que eu vou estar disponível lá no chat do canal Turmas CMSP, que você também pode esclarecer sua dúvida por lá ou diretamente no WhatsApp, mandando um WhatsApp para mim, tá bom? Obrigado e estude, porque sem a educação é a chave para você descortinar esse mundo